Como ser cheio da presença de Deus? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Ellen Santiago e bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você a fortalecer a tua fé, a te ajudar nessa caminhada para você não desistir. E você que está procurando por Deus, quer encontrar um novo caminho para seguir, esse caminho se chama Jesus Cristo. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje um estudo da Palavra de Deus. Esse tema veio ao meu coração. Como ser cheio da presença de Deus. Ser cheio da presença de Deus é algo que eu creio que todos nós desejamos. Amém? Porque é maravilhoso poder ter dentro de nós a presença divina e poderosa do Senhor Jesus. A presença do seu Santo Espírito. Com certeza, quando somos cheios da presença de Deus, a nossa vida ela não é mais a mesma. Nós somos nova criatura. Nós temos nova maneira de pensar, nova maneira de ver a vida, um novo sentido é dado para nós. Então é muito importante nós desejarmos isso. Se você deseja ser cheio da presença de Deus, grande coisa, valiosa coisa você busca. Então, se essa resposta é sim, escreve aqui nos comentários. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Escreva agora, aperte aí no comentário e diga: eu quero ser cheio da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu senti este tema no meu coração e eu disse: Senhor, se tu me deres a tua palavra, referências bíblicas que possam nos guiar a trazer essa resposta, então eu vou trazer este tema aqui no canal para ensinar, para divulgar a tua palavra. E aí o Senhor me deu nesta manhã coisas que não vieram de mim, coisas que eu não tinha pronto, mas o Senhor foi me mostrando conforme eu fui lendo a sua palavra e ele foi guiando, porque o Espírito Santo é isso. Ele nos guia no momento que nós estamos lendo a palavra, ele nos direciona, também nos revela, né? Ele nos dá a compreensão daquilo que Deus ele tem para nos ensinar. Amém? Então, nosso primeiro passo, nós vamos falar aqui 6 tópicos, tá? 6 tópicos de como ser cheio da presença de Deus. E eu escrevi aqui neste caderno o estudo que o Senhor me deu na sua palavra e eu vou estar compartilhando com vocês. Amém? Primeira coisa, é preciso se converter. Primeiro de tudo, precisamos ser convertidos. E esta conversão, ela vem quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Sabe quando Jesus ele bate na porta? Quando você está sentindo que é a hora de você entregar a sua vida para ele. Quando você está sentindo o teu coração arder, o desejo de que você precisa andar neste novo e vivo caminho. Então, quando você diz sim e você vem para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele te toca e ele faz essa conversão dentro do teu coração. Ele transforma, ele faz arder teu coração, ele transforma a tua vida, ele te faz nova criatura. A nossa passagem, a nossa referência está em Mateus capítulo 18, no versículo 3, quando Jesus respondeu algo aos seus discípulos. Eles estavam ali brigando quem era o maior entre eles, né? E Jesus disse assim: olha, se vocês não se converterem e se não se tornarem como uma criança, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Então, a conversão é algo muito importante, é o primeiro passo de tudo. E nos tornar com um coração puro, com um coração simples, como o de uma criança. E essa obra, quem faz em nós é o Espírito Santo. O que você precisa fazer? Dizer sim. Amém? Dizer sim ao chamado de Deus para a tua vida. Te arrepender e te converter. Abandonar o teu passado e seguir essa nova vida com Jesus. Amém?
O segundo passo, o segundo tópico que o Senhor me mostrou na sua palavra é perdoar. Olha que são coisas muito importantes. Nós estamos falando de ser cheios da presença divina e poderosa do Senhor. É algo tão precioso, tão valioso, que dentro do nosso coração não pode ter falta de perdão, rancor morando aqui dentro, porque a presença de Deus ela não vai competir o espaço no nosso coração com coisas que ele não aprova. Então, em Mateus capítulo 18, no versículo 32, 33 e depois no 35, essa é uma história sobre a parábola do credor incompassível. E nessa parábola chegou o Senhor, que veio cobrar, ele veio cobrar os seus devedores, e quando ele chamou um determinado servo e disse: paga o que me deves. E aquele servo caiu aos seus pés, implorou e disse: por favor, me dê mais tempo que eu vou te pagar tudo que eu te devo. E ele implorou. E aí aquele senhor perdoou a dívida. Diz aqui essa parábola que o Senhor perdoou a dívida e liberou aquele homem. Aquele homem ele ia pagar com tudo que ele tinha, ele não tinha dinheiro, então foi ordenado que levasse a família dele e tudo que ele tinha como pagamento da dívida. Mas ele implorando, o seu Senhor perdoou sua dívida. Esse mesmo servo, mais ali na frente, ele tinha um outro conservo que devia a ele. E aí, quando ele viu este homem que devia a ele, ele pegou pelo pescoço, sufocou ele e disse assim: paga o que tu me deves. E ali, aquele conservo implorando: eu vou te pagar, eu não tenho agora, por favor, tem misericórdia. Mas aquele que foi perdoado, ele não teve misericórdia daquele outro que devia a ele. E aí, então, aquele que antes tinha sido perdoado, colocou o seu conservo na prisão e não perdoou. E ali as outras pessoas viram aquilo, foram contar para o seu senhor que lhe havia perdoado. E aí o seu senhor chamou ele e disse: servo mau, eu não perdoei a dívida porque me imploraste. Tu não devia ter feito o mesmo com o teu conservo? Por que tu não perdoou assim como tu foste perdoado? Sabe, essa palavra ela é tão forte, tão poderosa, porque se trata de mim, de você, que fomos perdoados por Deus. Nós ainda sendo pecadores, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele perdoou a nossa dívida. Mas quando se trata da pessoa, do nosso irmão, do nosso próximo, que faz algo para nós, alguém que pecou contra nós, que nos magoou, que falou que a gente não gostou de ouvir, que cometeu algo que machucou o nosso coração, a gente não quer perdoar. A gente segura aquela raiva, segura aquela lembrança dentro do coração e não libera o perdão. Com isso, a falta de perdão faz com que o nosso coração ele seja amargurado, faz com que se crie dentro de nós uma raiz profunda de amargura. E aquela raiz contamina todo o nosso coração e ainda contamina as pessoas que estão em volta de nós. Então preste atenção. Para nós termos a presença de Deus em nossa vida, para nós sermos cheios da presença de Deus, não podemos carregar isso no nosso coração. Nós precisamos perdoar, assim como nós fomos perdoados. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro tópico, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Para nós sermos cheios da presença de Deus, nós precisamos amar a Deus, amar a sua presença. Amém? Em Mateus capítulo 19, você pode anotar, versículo 16, vai falar sobre a parábola do jovem rico. A
parábola do jovem rico, ela começa nos versículos mais acima, aonde chegou aquele jovem e perguntando: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a falar: cumpre os mandamentos. Aí o Senhor vai pontuando para ele os mandamentos e este jovem diz assim: mas isso tudo eu observo. Então Jesus fala assim: se você quiser ser perfeito, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem se encheu de tristeza, porque ele era dono de muitas posses e ele desistiu de seguir a Jesus. Então Jesus, nesse versículo 3, ele faz uma observação. Ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos querer servir a Deus e servir as riquezas. Nós não podemos amar, mais a riquezas, não podemos amar mais a outras coisas do que a Deus. O nosso coração, ele precisa estar voltado para Deus. E sabe, aplicando na nossa vida, nós não podemos colocar outras coisas em primeiro lugar na nossa vida e deixar Deus em segundo plano. E essas coisas podem ser as mais variadas que você possa imaginar. Um sonho, a tua casa, um bem, tá? A tua ansiedade, os desejos que você tem, as tuas preocupações, elas não podem tomar o primeiro lugar da tua vida, dos teus pensamentos e deixar Deus de segundo plano, deixar Deus de lado. Amém? Então, esse terceiro tópico fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Vamos para o nosso quarto tópico, que fala assim: purificar o seu coração, que é templo do Espírito Santo. É preciso purificar o seu coração, que é templo do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 21, você pode anotar, versículo 13, vai trazer a história de quando Jesus fez a purificação do templo. Amém? Jesus chegou ali no templo e o que era o templo? Era o lugar onde foi reservado para que as pessoas fossem adorar, levar suas ofertas, seus sacrifícios e adorar a Deus. E ali se tornou um lugar de negócio, né, onde as pessoas vendiam e compravam, elas enganavam as outras e o Senhor chamou de ladrões. Eles estavam bagunçando a casa do Senhor e mudando totalmente o propósito para que aquele lugar foi construído, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela diz hoje, ela diz que depois de Cristo, né, ter ressuscitado, depois da morte de Cristo, que agora o templo somos nós, que o nosso coração é o templo onde habita Deus. O nosso coração é o templo do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, ele vem para habitar dentro de nós. E nós precisamos purificar o nosso coração, para que o Espírito Santo, a presença de Deus, ela esteja em nós. Como que a gente pode fazer isso? No nosso dia a dia. Isso é diário, tá? Nós devemos sempre fazer isso, que é através da oração, confessando a Deus os nossos pecados dia a dia, confessando a Deus aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que agimos, pedindo que o sangue de Jesus venha nos limpar, venha nos purificar, que o Senhor venha nos perdoar das nossas injustiças, das nossas práticas que não desagradaram a Deus. Então, essa prática, através da tua oração todos os dias, você vai se limpando, vai se esvaziando daquilo que você cometeu, deixando de lado, limpando
e purificando o teu coração, porque ele é templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Se esta mensagem já está abençoando a tua vida, aperta aí no like, em nome de Jesus, para que essa mensagem ela alcance muito mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Terceiro tópico: dar louvores ao Senhor. Amém? A passagem que nos traz neste tópico é Mateus capítulo 21, versículo 9. Diz que na entrada de Jesus a Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus, quando ele ia montado naquele jumentinho, as pessoas, elas estendiam os ramos no chão, estendiam os tecidos, suas capas para Jesus passar, e elas diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Elas davam louvores a Deus, a Jesus Cristo, amém? Elas louvavam a Deus na entrada de Jesus e elas louvavam o Senhor e diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, amém? Nós precisamos dar louvores a Deus. Da nossa boca precisa sair louvor. Da nossa boca precisa sair adoração. Amém? Com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, com toda a força que nós temos, com o fôlego que temos, nós precisamos louvar ao Senhor. Cante louvores, fale com Ele, adore o seu nome, diga: Senhor, Tu és maravilhoso, louvado seja o Teu nome, glórias eu te dou. Isso é algo que você pode fazer aonde você estiver, na tua casa, lavando uma louça, varrendo a tua casa, caminhando para o teu trabalho, no teu trabalho, andando na rua, fazendo compras, tudo que você possa imaginar. Agora não existe mais barreiras para você adorar. Não existe lugar que possa te limitar a tua adoração. Renda louvores ao Senhor. Amém? E vamos para o nosso sexto tópico. Graças a Deus, estamos chegando até aqui. E eu creio que você está aprendendo muito com a palavra de Deus, assim como eu. E nosso último é obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Amém? Nós precisamos cumprir este passo muito importante, porque Deus ele tem prazer naqueles que fazem a sua vontade. Deus tem prazer naqueles que lhe obedecem. O Senhor diz na sua palavra: aquele que ouve e pratica os meus mandamentos, este é o que me ama. Amém? E o Senhor tem maior prazer naquele que pratica a sua palavra, que anda na sua vontade. O nosso texto de referência é Mateus. Veja que tem tantos livros que podem trazer referências sobre este tema, tá? Não é somente Mateus, mas ali o Senhor me mostrou apenas em Mateus várias histórias, várias parábolas que realmente nos trazem lições que devemos observar. E está em Mateus capítulo 21, do versículo 29 até o 31, onde fala de uma parábola dos dois filhos. E aí um pai chegou para um certo filho e disse assim: filho, hoje você vai trabalhar na vinha. E esse filho disse assim: eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi. E aí chegou para o segundo filho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na vinha. E ele disse: sim, pai, eu vou. Mas ele não foi. Então, qual é o maior prazer que o pai tem? Naquele que apenas disse que ia ou naquele que obedeceu? Então, o Senhor, ele tem prazer naquele que faz
a sua vontade. Nós não podemos servir a Deus de palavras, apenas de dizer que somos isso, que somos aquilo, falar da palavra de Deus, mas na verdade na nossa vida não há frutos de prática, não há resultado da prática da palavra de Deus. Falamos de boca, mas a nossa vida não anda na prática da palavra de Deus. Deus não tem prazer nisso. E como é que a gente vai saber a vontade de Deus? Através da leitura da palavra. Amém? Quanto mais você lê a palavra, mais você vai conhecer a Deus. Mais o Espírito Santo vai revelar para vocês da parte de Deus a vontade dele para a sua vida. Amém? Escute. A palavra de Deus, ela é um livro que deve ser não apenas lido, mas também estudado. Então, na palavra de Deus, existem profecias que já se cumpriram, profecias que ainda irão se cumprir. Existem situações para nós termos conhecimento da lei aonde Deus ele deu para o seu povo de Israel, mas também existe o ensinamento sobre a fé e a graça de Deus que veio por meio de Jesus Cristo. Então, hoje nós estamos vivendo no tempo da graça de Deus, né? O tempo da lei, ele já passou, mas nós aprendemos muito com essa leitura da palavra de Deus, compreendemos porque um ensinamento, ele complementa o outro, e nós precisamos de direcionamento. Não vá pegar a Bíblia, você que não tem muita prática, da palavra, da leitura, não tem muito conhecimento, e aí você não vai fazer assim, ó, né? Você pega a Bíblia e diz, Deus fala comigo, vá, pô. Aí você abre, olha onde eu abri, uma página em branco aqui, que é uma divisão de um estudo que essa minha Bíblia ela tem. Aí você vai dizer, então Deus não quer falar nada comigo porque tá tudo em branco, entendeu? Então a gente não pode fazer isso é errado, tá? Não é assim que nós conhecemos a Deus, tá? Eu digo isso para você. Procure entender que a palavra de Deus ela tem Antigo, Novo Testamento, que a palavra de Deus ela tem divisões, separações, tá? Livros poéticos, livros proféticos, tem os evangelhos, tem as cartas às igrejas. Então, amados, procure conhecer a palavra de Deus. Então, com um estudo como esse que eu trouxe, você pode ir conhecendo através das referências e também através das explicações que você recebeu aqui. Amém? Então, nós precisamos ter a leitura da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, mais nós conhecemos, mais somos transformados por Deus através da palavra, somos alimentados todos os dias. Quando lemos a palavra de Deus, nós recebemos este alimento. Quanto mais você lê, mais você tem de Deus na tua vida. E aí, recapitulando bem rapidinho, primeiro nós precisamos ter convertidos, amém? Convertidos ao Senhor, que o nosso coração ele esteja voltado ao nosso Deus. Precisamos aprender a perdoar como fomos perdoados pelo nosso Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas, Ele é o primeiro na nossa vida. Nós devemos amar e desejar a sua presença, desejar caminhar com Ele. Terceiro, purificar o nosso coração todos os dias, confessando nossos pecados, falando com Deus, tirando para fora tudo que não presta, tudo que você sujou o coração, se você mentiu, se você falou, se você pensou, põe para fora, não guarda pecado, confessa a Ele para que você seja purificado e perdoado. Amém? Dar louvores ao Senhor, louve, adore, exalte, porque a presença de Deus ela virá sobre você. Amém? Obedecer a Deus e fazer a sua vontade para que você possa permanecer na presença de Deus.
para que você não ande em outros caminhos, mas que você ande guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus queridos, essa é a palavra de Deus. Você viu que em tudo isso tem prática de oração, prática de leitura, prática de louvor. Amém? E agora eu quero falar para vocês como que eu aplico na minha vida cada passo desse, como eu expliquei para vocês. Amém? Desde pequena, eu sempre fui criada na presença de Deus, da igreja, e eu me lembro que aos 8 anos eu já fechava meus olhos para orar. Eu me lembro de uma oração que me marcou muito. Aos 8 anos de idade, eu dizendo para Deus que a minha vida é dele, que tudo que eu sou é dele. Eu me lembro do desejo de adorar a Deus, de louvar a Deus e de servir a Ele. Eu desde pequena. Então, essa obra de conversão, o Espírito Santo, ele fez em mim ao longo da minha vida. É claro que quando eu fiquei adolescente, eu tomei minha decisão com Cristo, mesmo nascendo no Evangelho, me batizei e segui com Cristo todos os dias da minha vida. Amém? E nesse período a gente vai crescendo, a gente vai cometendo erros, a gente vai corrigindo, a gente vai aprendendo mais de Deus, a gente vai crescendo. Amém? Em nome de Jesus. Perdoar foi algo que eu entendi na palavra de Deus como algo muito sério na minha vida. Porque eu já vi que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Como vamos ser salvos? Como vamos entrar no reino dos céus? Se a gente não perdoar. Eu não posso perder minha salvação, eu entendo, por falta de perdão. Eu não posso achar que eu sou melhor. Eu estou te falando da minha opinião, tá? Eu não posso achar que eu sou melhor do que Deus. Se Deus, ele me perdoa eu sendo tão pecadora, tão falha. Quantas vezes Deus teve tanta misericórdia de mim? Quantas vezes Deus me levantou quando eu precisei? Quantas vezes Deus me perdoou quando eu falhei? E aí, amados, quem sou eu para achar que sou melhor do que Deus e olhar para o meu irmão e achar que aquilo que o meu irmão fez para mim é tão grave, mais grave do que os meus próprios pecados? Então a gente não pode. Eu tenho um temor muito grande no meu coração desde quando eu entendi isso na palavra de Deus. Então eu obrigo meu coração a perdoar, com certeza. E se quando fica difícil para mim, por eu ter me magoado, é com Jesus que eu vou. Senhor, limpa isso do meu coração, eu não aceito isso, eu não quero isso na minha vida. Eu perdoo, eu oro por essa pessoa, abençoo a vida dessa pessoa e eu começo a desejar o melhor na vida daquela pessoa em oração. E quando eu percebo, o meu coração ainda está limpo, graças ao Senhor, a obra do Espírito Santo, né? Eu acredito que o primeiro passo é a gente entender isso, que jamais podemos deixar de perdoar e que a gente precisa não aceitar a falta de perdão, não aceita guardar aquilo dentro de ti. Eu acho que é um passo importantíssimo. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas, como que eu aplico isso na minha vida? E eu quero dizer para você que é muito fácil, muito sutil, qualquer coisa querer tomar o lugar de Deus, porque tudo quer tomar o lugar de Deus. É uma preocupação, quer ser maior do que Deus. Quer, né, tá em primeiro lugar e cadê Deus? Que é poderoso para mudar essa situação. Não, mas a gente bota o problema lá em cima, né? Então, meus queridos, é algo muito sutil que a gente pode acabar não percebendo e que a gente precisa perceber. Então, eu faço essa análise quando eu percebo algo na minha vida que está tomando muito espaço, que está ocupando muito meus pensamentos, quando eu percebo, né, que algo está assim muito grande dentro de mim, pode ser um sonho, pode ser qualquer coisa, um desejo que atrai os olhos, que atrai a nossa cobiça, qualquer coisa, ou pessoas, né? Então eu faço essa análise e eu procuro abrir mão,
eu procuro entregar para Deus sempre em oração. Senhor, tal coisa eu entrego a Ti, eu tiro isso do meu coração, eu confio em Ti. Então, isso é uma prática, amém? Isso é uma prática que nós precisamos e que eu faço, né, na minha vida para não deixar meu coração se desviar. É importante observar como que está a nossa vida, amém? E alinhar as coisas no lugar. Quando eu estou demais voltada para alguma coisa, então eu venho para Deus e digo, eu preciso alinhar as minhas prioridades. A prioridade é essa aqui, Deus é em primeiro lugar, e essas coisas aqui Deus vai me acrescentar. Amém? Glória a Deus. O quarto passo, né? Purificar o coração. Quando a gente se acostuma a liberar o perdão, quando a gente se acostuma a estar na presença de Deus, a gente percebe rapidamente quando o nosso coração fica pesado com qualquer coisa, né? A gente fica sensível, o Espírito Santo, ele mostra para nós, a gente não se sente bem quando o coração ele tá sujo, quando um pensamento vem para desculpa, quando um pensamento vem para querer contaminar a nossa mente, o nosso coração. Então é na presença de Deus, tá, amados? Quando eu sinto qualquer angústia, qualquer tristeza, qualquer coisa que possa estar contaminando o meu coração, é na presença de Deus que eu confesso a Ele, Senhor, eu quero me esvaziar. Senhor, eu quero me esvaziar disso que eu estou sentindo, eu quero me esvaziar disso aqui, purifica a minha mente, purifica meu coração. Então, amados, é uma prática. Eu acredito que o passo número 1 é você não aceitar, não se acostuma com sujeira na tua vida. Não se acostuma a falar coisas que vai contaminar a tua vida. Então, eu procuro vigiar naquilo que sai da minha boca. E eu não sou perfeita, então, em alguma vez eu tropeço, eu falho naquilo que eu falo, e então eu me arrependo, então eu peço a Deus para estar me perdoando. E quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, amado, nosso coração vai se enchendo mais de Deus. Dificilmente a tua boca vai falar coisas que desagradam a Deus. Se você for muito faladeiro, você está mais perto de pecar. Então você precisa ouvir mais, observar mais e falar menos. Isso é uma característica que eu tenho, que eu sou mais observadora do que faladeira. Então, isso já me ajuda muito a não sair metralhando tudo que eu penso e tudo que, né, meu coração quer falar. Não, eu pondero, eu observo e falo, mas ainda assim eu peco no falar, tá? Então, purificar o coração é isso. Eu tenho essa prática de pedir perdão sempre a Deus e de pedir que Ele limpe a minha vida. Amém? Dar louvores ao Senhor está muito presente no meu dia a dia. Eu louvo a Deus cantando, que eu gosto muito de cantar, de louvar o Senhor. Quando eu canto, não é a voz, é a alma. Quero compartilhar isso com vocês. O que eu sinto não é a voz, que é bonita, não quero testar a técnica da minha voz. Gostaria de ter mais técnica, mas eu também não busco, né? Se buscasse, teria mais. Mas estamos falando de louvar a Deus, amém? E quando eu louvo, eu sinto dentro da minha alma aquele louvor saindo. Eu amo louvar o Senhor e amo também ministrar louvores com dança ao Senhor. Então eu danço na minha casa, eu danço sozinha, gosto mais quando ninguém está vendo, é verdade. Porque a minha alma expressa o Senhor, eu sinto que só Ele vê. Então eu acho muito lindo, maravilhoso. Gosto de ministrar louvor na igreja também, dançar na ministração do culto, mas eu pouco faço, só quando eu tenho oportunidade eu faço. E eu gosto muito de dançar para Deus. Ele me dá uma dança, ele me dá uns passos que, se eu fosse pensar em montar uns passos, não seria assim.
E na hora, no espontâneo, quando eu louvo a Deus, vem uma adoração dentro de mim, que os meus membros, a minha mão, meu corpo começa a louvar, a fazer gestos diante de Deus. E eu sinto que Ele se agrada disso, porque eu tenho muito prazer em adorar o Senhor desta forma. Então, dar louvores a Deus, estar presente em mim em todo tempo, isso faz parte de mim. Eu amo isso. Amém? Eu sinto muito prazer nisso. E obedecer a Deus e fazer a sua vontade. O que eu tenho na minha vida quanto a isso? Amados, a gente pode experimentar muitas coisas. A gente pode andar por muitos caminhos. A gente pode tentar se preencher com várias coisas. Mas eu digo para você, aquilo que mais me satisfaz, e eu sei que também é assim com você, é fazer a vontade de Deus. A gente pode querer fazer tantas coisas, mas se a gente não tiver no centro da vontade de Deus, fazendo algo para Deus, sendo instrumento na mão de Deus, a vida não tem sentido. Assim é para mim. A minha vida só tem sentido se eu estiver servindo a Deus. A minha vida só vai valer a pena se o que eu faço Deus aprovar, se for da vontade de Deus. Se eu andar por caminhos distantes e que não é aquilo que Deus quer para mim, então a minha vida perde totalmente sentido, eu perco a alegria, eu perco o prazer. Então, o que vale mais a pena? Eu posso não ganhar o dinheiro, eu posso não ter benefícios para a vida pessoal, mas se eu estiver fazendo a vontade de Deus, é tanta alegria, é tanto prazer. Agora, vai eu ganhar muito dinheiro, fazer aquilo que tem benefícios, mas não fazer a vontade de Deus. Nada me traz tanta alegria do que estar na presença de Deus. Isso eu te falo com propriedade, porque eu já vivi ambas as coisas. Então, amado, com Deus é possível você ser próspero, você ser abençoado, Deus cuidar de você e nada te faltar. Mas o primeiro de tudo é estar na presença de Deus, e isso eu amo. E por isso eu estou aqui hoje pregando para você, te ensinando a palavra de Deus, porque isso me traz muita alegria e eu creio que Deus ele se agrada. Amém? Eu também tenho a igreja local, aonde eu levo a palavra de Deus, aonde eu também ensino, aonde eu canto, aonde eu louvo ao Senhor. E eu amo estar com os irmãos, eu amo estar na companhia da igreja, da comunidade. A minha vida toda é essa. E eu e a minha família, nós servimos ao Senhor. Amém? Quero indicar uma canção aqui para você, que é da Gabriela Rocha, né? Que o tema é Vida aos Sepulcros. E tem uma parte bem pequenininha que fala assim: no mundo busquei, mas não preencheu-me. Amém? E é esse o tema da música dela, Vida aos Sepulcros. Vou tentar deixar o link aqui na descrição. Amém? Para que você possa ouvir e meditar. Deixa eu orar por você. Feche teus olhos, abre o teu coração. Senhor, meu Deus, eu louvo, Pai, por este dia. Eu te louvo por esse tempo que passamos aqui na tua presença. Obrigado pelo compartilhamento da tua palavra, que foi debaixo, Senhor, de temor, Senhor, da tua cobertura espiritual. Obrigada, meu Deus. Abençoa a vida desta pessoa que chegou até aqui. Abençoa a vida dessas pessoas que ouviram, meu Deus. Pai, que possamos todos andar cheios da tua presença, que esse é o teu desejo, essa é a tua vontade, é habitar dentro de nós, é sermos cheios de mais e mais de Deus na nossa vida. Pai, que essa pessoa